Sessão aqui hoje. E, primeiramente, boa noite para todo mundo. Muito obrigada por virem aqui hoje, na nossa primeira sessão do mês de maio, do Brainstalk. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tema de Design UX, que é um tema que está bastante na moda agora. Antes de começar a nossa sessão, eu só vou comentar um pouco sobre o Brains, para quem ainda não conhece. O Brains Networking Canada é basicamente uma instituição, um grupo sem fins lucrativos, um grupo de profissionais e estudantes independentes, nos quais a gente tem uma troca em relação às áreas de marketing, de design, de advertising, de social media, e tudo relacionado ao mundo de comunicações aqui no Canadá. Essa comunidade é formada por mais de 500 brasileiros, entre Canadá e inclusive alguns ainda no Brasil, que são estudantes e profissionais dessas áreas. A gente existe desde 2017, desde fevereiro de 2017, então o grupo completou 5 anos recentemente, e desde então a gente tem elaborado muitas sessões de workshops, seminários, muitas reuniões de conteúdo e muita coisa bastante interessante para o pessoal, no qual a gente interage todo dia, troca experiências, ajuda um ao outro compartilhando vagas de emprego com conhecimento. É uma sessão bem bacana. E hoje a gente está aqui com o Bruno e com a Júlia para a gente conversar um pouquinho mais sobre as oportunidades, os desafios e sobre Pode fazer o que é por a favor. área de Design UX, ok? Pouquinho, Então eu vou pedir para só. Obrigada. Pronto. só comentar, pessoal, acho que tem um pessoal que está com o microfone ligado, se puder dar um mute, por gentileza, ok? Vamos lá, então. Bruno, você pode se apresentar para a gente? Claro, eu sou o Bruno Alves, muito obrigado pelo convite do Brains, é muito legal estar aqui conversando com a nossa comunidade, e eu sou um User Experience Designer, eu trabalho mais ou menos 14 anos na área, sempre trabalhei na área de consultoria, mas agora estou mudando um pouquinho de áreas, e eu moro aqui no Canadá há 10 anos, então eu tenho mais ou menos 9 anos de experiência, quase 10 anos de experiência trabalhando aqui no Canadá. Legal, bacana, só fera. E você, Júlia, você pode falar um oi pra gente, contar um pouquinho sobre você? Oi, gente. Primeiramente, também agradeço o convite. Eu trabalho como Lead Product Designer na Rogers, e vai fazer uns 2 anos que eu estou por lá. Estou no Canadá há 5 anos e tenho experiência na área de design mais ou menos de uns 10 anos, um pouquinho mais. Só que eu iniciei como graphic designer, como bastante gente aqui, eu imagino. E aí eu já fazia muito website, muito design digital lá no Brasil, mas quando eu mudei para cá, eu fiz a troca oficial para ir totalmente para o digital, só UX, UI e Product Design. Legal, sensacional. E é isso que a gente precisa de mais brasileiros seniors na área, sensacional. Eu queria comentar um pouco sobre o que é o mercado de Design UX, porque eu imagino que tem muita gente que se juntou à nossa sessão hoje, que são mais da área de marketing, tem uma galera que é de desenvolvimento de produto, tem o pessoal de graphic design, de UX, mas eu queria que vocês respondessem para mim, Bruno e Júlia, um pouquinho mais sobre a descrição de trabalhos confusas. O que é, por exemplo, um UX design versus um interaction design, ou então um UX research versus um product design, ou UI and UX design? Tem muitas nomenclaturas. Vocês podiam falar para a gente um pouquinho mais sobre isso? Claro, eu acho que é muito confuso para todo mundo, na minha opinião, inclusive para mim, trabalhando na área, porque esse processo de títulos, né, vai caminhando junto com a necessidade da área, do amadurecimento da nossa área. Então, eu gosto de explicar assim, o UX Design é um processo onde você centraliza o usuário durante a produção e vai usando outros processos como Design Thinking e outras terminologias que a gente tem na área. E aí, os jobs são mais a função que você vai performar no seu time. Como cada organização tem o time de design ou o time de criatividade ou desenvolvimento estruturado de maneira diferente,
os jobs também vão mudando de título, né? Mas se você for ver as descrições de trabalho, elas são super variadas e confusas, porque não é claro para o pessoal de RH ou para o pessoal entre as empresas o que cada um faz, assim, porque não tem uma instituição coordenando ou padronizando isso. Então, mais fácil para quem está começando na área, assim, é você ver a descrição do trabalho, aplicar, mas conversar durante o seu processo de entrevista para entender realmente a necessidade da empresa e como você pode ajudar. Até mesmo porque eu acho que tem muito RH de muita empresa que ainda está descobrindo a área de marketing, quanto mais a área de UX. Com certeza. E você, Júlia, o que você acha? Não, eu concordo com a evolução do Bruno, vem muito na necessidade e da estruturação do time. No meu caso da Rogers, eles chamam Product Designer, o designer que faz o end-to-end. Então, você faz a parte da pesquisa, você também faz a parte de wireframes, de protótipos, você também faz a parte do design visual. Então, você entrega o produto desde o começo. Agora, em outros lugares, você tem essa distinção mais clara de cargos. Então, você pode ter uma pessoa que é focada na pesquisa, no UX Research, uma pessoa que é focada só no UI, que é a parte visual, uma pessoa que é focada no UX, que é mais flow mapping, user journeys e outros tipos de atividades que você faz nessa área. Então, mas então o que vale a pena é ler bem a descrição e conversar, né, com a gente processo de entrevista e tentar entender mais o que eles vão estar exigindo de você, porque é bem confuso mesmo. E só para complementar, assim, para quem está começando, se você for no Google e digitar UX Spectrum, geralmente tem alguns gráficos mostrando exatamente isso, o que é um Product Designer, o que é um UX Researcher e o que é um UI Designer. Eu acho que num gráfico fica mais claro aí, para começar a ajudar, mas essa padronização não existe no mercado, então realmente continua a confusão dali para frente. Até porque eu acho que, particularmente, o UX, ele começou, foi uma matéria do marketing e do design que começou mais focada na tecnologia. Então, empresas que ainda não são necessariamente super ultra tecnológicas, tipo empresas que não estão necessariamente ligadas ao desenvolvimento web, elas ainda estão começando a entender essa estrutura para elas conseguirem entender como implementar. E acho que pelo fato de ter começado com empresas de tecnologia faz com que isso ainda não seja uma matéria muito de conhecimento geral dos profissionais de marketing e das empresas, inclusive. E só para comentar para o pessoal, quem tiver dúvidas, manda para a gente no chat, que daí a gente vai responder no final, ok? Continuando aqui nas nossas perguntas, eu queria também perguntar uma outra coisa que eu acho que muita gente está bem interessada agora no momento. Vocês acham que UX Design é uma boa área para que tipo de carreira? Por exemplo, a pessoa já trabalha com design, trabalha com marketing ou com tecnologia. Em que momento vocês acham que o UX Design pode ser uma boa área para desenvolver uma carreira? Eu acho que UX Design é uma carreira fantástica, porque UX Design é um guarda-chuva, eu acho, de diferentes carreiras, e a primeira missão, acho que quem está entrando nessa área é descobrir aonde você se encaixa, onde fica a sua especialização, e com o crescimento de tecnologia, com o crescimento da internet, eu acho que o UX Design vai se fortalecer cada vez mais, porque a gente pegar as inovações da tecnologia e trazer para a realidade do usuário, fazendo pesquisa, fazendo prototipação, igual a Júlia falou, implementando as ideias, trabalhando também com marketing para depois divulgar essas ideias e trabalhar com as vendas. Então, é uma área que abrange desde a pesquisa, né, desde a parte inicial de inovação até a parte de implementação. Então, com a internet do jeito que a gente está na área digital, por exemplo, só está crescendo essa área, e aqui no Canadá não é diferente. Júlia? Então, uma coisa interessante é que, como o Bruno falou que abrange várias áreas, se você tem um background em áreas diferentes, você ainda vai ter algum lugar para trabalhar dentro de um time de UX. Então, se você é um copywriter, por exemplo, está vindo de algum lugar que você pode trabalhar com estratégia de conteúdo. Se você
faz pesquisa em outras áreas, você pode ir para UX Research, porque tem muitas metodologias que são similares. Se você tem background em Graphic Design, em Print Design, ir para UI é uma transição muito fácil, porque é design visual, você mexe com cores e tipografia, etc. Ou também eu tenho muitos colegas e muita gente que eu conheço que fizeram essa transição de carreira com zero experiência anterior. E, no fim, assim, você aprende mais no trabalho mesmo, no dia a dia e com seus colegas e com mentores, etc. Então, como é uma carreira que está bem alta, está bem aquecido no mercado, se alguém quiser fazer essa troca, eu acho que é uma área que, contanto que você tem interesse em aprender, é super bem-vindo, assim. E até pelo que a Júlia comentou, né? Se você tiver zero experiência, ainda é possível entrar na área, né? Às vezes a gente tem aqueles casos em que você vê uma vaga de trabalho de UX design que pede 20 anos de experiência, sendo que é uma coisa um pouquinho mais recente na maior parte das empresas. Mas acho que, no geral, muitas vagas estão sendo criadas nesse momento, justamente de acordo com a necessidade de cada uma das empresas. E é um interesse crescente dentro das empresas, especialmente as que estão percebendo que elas têm que ir para uma área de tecnologia, elas têm que investir mais em mobile, elas têm que investir mais no digital, essencialmente. Mas justamente porque a gente tem esse momento em que as empresas estão começando a criar essas novas vagas, existe muito aquela situação em que você tem uma única pessoa, que é um único designer, na empresa inteira, no time, na empresa inteira. Em uma situação como essas, como que você faz para crescer e para se desenvolver profissionalmente? Eu acho que esse processo que a gente está comentando é o processo natural de amadurecimento do mercado mesmo, que a gente até brinca entre os profissionais de UX. E quando você vê uma vaga sendo promovida que pede 20 anos de experiência e você precisa ter experiência desde a área de research até o desenvolvimento, a gente chama isso de unicórnio. Você está procurando alguém assim que seja assim, uma referência além do normal. E qual é o desafio dessa parte? Que a tecnologia avança tão rápido que, se você tentar, às vezes, ser um unicórnio abrangendo todas as áreas, você começa a entrar num platô, você começa a ficar uma pessoa desatualizada ou não fazendo os entregáveis muito legais. Então, eu vejo uma tendência hoje de desenvolver nichos, assim. Então, você está trabalhando dentro da área de UX, mas você pode estar focando mais em e-commerce, por exemplo, ou design de instruções, ou os diferentes mercados que existem oportunidades nessa área. Ou você acaba nichando só em pesquisa, ou só na área de UI design, ou na área mais de prototipação. Então, a tendência agora, eu acho que, como nós profissionais, é de nichar um pouco e evitar esse unicórnio. Unicórnios existem, mas eu acho que eles vão ser cada vez mais raros. Sim, e concordo com isso também. Apesar de ter uma tendência de uniformizar, de juntar UX com o UI, com essa coisa do product design, ser o novo tipo de cargo, acho que a especialização em áreas é muito comum. Então, se você está trabalhando com fintech, com mercado de finanças ou com e-commerce, você acaba se especializando nesse tipo de interação, né? Em desenhar para esse tipo de interação de um usuário que está fazendo um checkout, que está colocando coisas no carrinho, por exemplo. E aí você pode virar um especialista nisso e construir sua carreira a partir disso. Mas pensando em sendo o único designer no time, o que dá para fazer, uma dica que eu falaria, porque é muito comum em startup, né? Startup vai lá, vai construir, eles começam contratando developer, geralmente, né? Montam um time de tecnologia grande, mas aí não tem design, daí quando chamam esse único designer, uma coisa que eu recomendo é fazer os workshops e as ideation sessions com os seus product owners, com o pessoal de produto, então chamar outras pessoas das outras áreas para fazerem o UX junto com você. Então, você vai ter ainda colaboradores e coworkers, mesmo não sendo eles que vão fazer o desenho da tela, eles podem participar de várias outras etapas. E outra coisa também é buscar ajuda na comunidade externa, tipo no Brains, no DesignX, tem um monte de comunidades que você pode sempre conversar, procurar uma mentoria e ter algum designer para te dar feedback direto no seu trabalho. Isso é legal também, sempre reach out para um pessoal que está fora daquele time interno.
E só complementando, Silvia, eu vejo uma tendência muito grande agora das mentorias internas também. Ou seja, você ter managers, chefes ajudando você a construir sua carreira dentro da empresa, vendo as oportunidades e tentando direcionar onde você tem o seu maior valor, ao invés de tentar abranger tanto assim e atender todas essas demandas. Fato. E uma pergunta, né, nesse todo esse processo de crescimento, a gente pensa, sou eu um UX designer. As pessoas do meu trabalho não sabem o que eu faço. Como que eu explico o valor de UX dentro de uma empresa para os seus outros stakeholders? Esse é um cenário extremamente comum, eu acho, e eu tive pessoalmente bastante dificuldade como consultor, dependendo do cliente, da maturidade do cliente, eu tinha que começar bem do início mesmo, qual que era o valor e como se define UX designer. Eu acho que eu melhorei bastante a minha dinâmica quando eu comecei a mapear os meus clientes internos e tentar entender como eu poderia ajudar aquele departamento específico ou aquela pessoa a ter sucesso com o que o UX tem para entregar. Então, por exemplo, fazendo uma análise com o marketing. O marketing ele sempre está tentando criar diferenciais para o brand ou para o produto que ele está trabalhando. Então, como o departamento de UX pode ajudar a divulgar as features e as coisas mais importantes do produto ou da solução que a gente está criando para estabelecer um vínculo com a comunidade. E aí você vai vendo cada departamento ele tem uma necessidade distinta para estar trabalhando com UX e você tem que ir criando essas pontes pouco a pouco. E eu acho que uma outra coisa também é tentar evitar colidir com as pessoas e evangelizar o UX durante reuniões e tentar ter mais cafés e ter mais integrações com as pessoas, onde você vai naturalmente explicando o seu potencial, ao invés de estar impondo uma regra ou tentando abraçar o mundo com as suas ideias. E o pessoal sempre fala, né? Você consegue pegar mais abelhas com mel do que com vinagre. E acho que isso Nossa, ótima frase. Eu concordo de novo com o que o Bruno colocou. Uma coisa só para adicionar é também usar data, né, analytics, para provar o valor e o impacto que o seu trabalho está tendo. Então, em empresas menores, às vezes é mais difícil, em empresas maiores é mais fácil de conseguir, mas se você consegue medir a sua experiência e provar que o trabalho que você fez teve um impacto positivo, você não precisa gastar tanto discurso tentando defender e você consegue comprovar com números. Isso é uma coisa que está bem também sendo, tipo, que está crescendo muito, tipo, a partnership entre Analytics e UX para construir, tipo, experiências melhores, né? Com Até certeza. porque quando você tem fatos, é mais difícil você ter argumentos contra, né? Porque eu acho que até então, na área de design como um todo, ou mesmo na área de marketing, às vezes você tem muito aquela coisa assim, do gosto pessoal, especialmente design. Você está falando lá dos primórdios do design. Eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa. E às vezes isso não se reflete na realidade de todo um público consumidor, né? Então, quando você tem os dados, você consegue fazer o rastreamento disso e você consegue provar, é o momento em que você consegue promover mudanças no seu produto também. E não é só no quantitativo também, né? Tem também, tipo, toda a parte de pesquisa qualitativa, que é você fazer teste com o usuário, entrevistas one-on-one. Então, se você traz os seus partners, seus stakeholders para essas sessões, eles vão conseguir ver a interação de um usuário com aquele produto que você está desenhando e vão ver aonde está falhando e aonde pode melhorar. É muito legal, assim, ver os product owners e o pessoal de produto assistindo as sessões de teste, porque eles finalmente, por exemplo, se tem alguém de marketing que quer muito colocar o label X numa navegação, eles querem usar aquele nome para aquele produto. E aí tem alguém do time do UX que fala, olha, isso não está claro, tipo, nessa navegação, a gente acredita, a gente tem essa assumption de que eles não vão entender isso. Aí você faz um tree testing, você faz um teste de nomenclatura,
E aí, se a maioria dos usuários não consegue identificar, você pode voltar e falar, olha, não é só uma questão de branding, a gente precisa melhorar a terminologia, etc. Então, é tanto teste de quantitativo de data analytics, quanto também esses one-on-ones, essas coisas que você pode fazer para mostrar o caminho certo. E só para complementar o que a Júlia está comentando, eu acho que a porta de entrada, como ela falou, para UX, geralmente é Graphic Design ou UI Design, e é mais a parte estética, né, ou a parte criativa da interface, e você vai vendo como você vai crescendo na área, como essa parte de analytics, de dados é importante para você trabalhar em conjunto com outras áreas. Então, é uma área que você tem que ir explorando mais, tem que se habituando a trabalhar com dados e se distanciando um pouco do meu label preferido, da minha feature preferida e falando assim, o que os usuários estão achando do design. Legal. E eu queria também perguntar sobre mercado de trabalho, porque eu sei que muita gente que está ansiosa por ouvir falar sobre isso, e a gente também tem várias perguntas que a gente já vai responder em breve. Uhum. Quais vocês acham que são as áreas, empresas ou tendências mais quentes do momento agora para quem quer trabalhar em UX design? Eu acho que as áreas que estão mais fortes é as áreas que estão usando a inovação da internet para trazer novos produtos ou para trazer valor. Então, você vê hoje o pessoal falando sobre Web 3.0, sobre inteligência artificial, porque UX ela trabalha, na minha opinião, de mãos dadas com a inovação e com a tecnologia, né? Então, você vê vários times falando sobre isso. E até uma dica, quem quer saber um pouco sobre as tendências, tem uma empresa chamada Gartner, que ela faz só relatórios sobre isso. Então, se você for no Google e digitar Gartner Technology Trends, por exemplo, você vai ver vários infográficos mostrando mapa das novas tecnologias. Mas o que eu digo bastante para quem eu conheço é cuidado com os hypes, assim, porque é muito comum o pessoal tentar lacrar falando, isso daqui está morto. Agora tudo isso é a nova tecnologia. Então é até engraçado, a Gartner mesmo ela faz um mapeamento de technology hypes para mostrar quão está assim sendo forte uma tecnologia, mas ao mesmo tempo se a gente está tendo expectativa demais naquela tecnologia que pode se tornar uma frustração depois. Eu tenho até um exemplo. Eu acho que 3, 4 anos atrás a gente falava muito de chatbot, por exemplo, e você entrava nos fóruns de design, o pessoal falando assim, não, as interfaces vão ser completamente conversacionais agora, você não vai ter mais a web como a gente conhece. E quando você tenta implementar o chatbot, por exemplo, você vê uma série de complicações bem difíceis de lidar. Então, aí é um exemplo de um hype, assim, que todo mundo achou que ia ser uma mudança radical assim de paradigma, mas na verdade quando a gente começa a cair na realidade assim a gente vê que é um processo muito gradual assim de adoção de novas tecnologias. Júlia? Eu só quero fazer um parênteses aí que você deu esse exemplo do chatbot é excelente porque um dos produtos que o meu time que eu lidero diretamente é o Virtual Assistant da Rogers, que é o chatzinho, né? Quando você está lá no site da Rogers, da FIDO, e você interage com aquele chatbot. E uma das iniciativas que a gente está trabalhando é deixar menos simpático e conversacional, porque os usuários ficam frustrados, achando que é uma pessoa de verdade e não conseguem encontrar a resposta que eles estão procurando. Então, isso eu lembro também, quando teve essa tendência, e na realidade realmente foi backfired, e não é bem assim que tá acontecendo, né? E sabe, até hoje quando eu como usuária, eu estou num chat que tem um atendimento de consumidor que tem chatbot, você percebe logo no começo, em questão de 2 ou 3 mensagens, agora, hoje em dia, você já percebe que é um bot. Aí, assim, eu acabo usando o chatbot quase como se fosse um mini Google. Tipo, eu começo a pesquisar sobre temas, eu só coloco 2 ou 3 palavras-chave do que eu quero e ponto final, acabou. E se eu começar a ficar de muito saco cheio, eu saio e tento encontrar uma outra maneira de entrar em contato com a empresa.
A interação é bem essa mesmo, é bem comum esse tipo de interação que você descreveu também. Mas eu queria só colocar você pergunta de empresas, assim, eu acho que uma área que está bem quente por causa do Covid foi e-commerce. Aumentou bastante porque as lojas físicas perceberam que elas tinham que investir no digital. Então, teve um crescimento bem grande, assim, até de empresas pequenas fazendo, tipo, seus próprios websites para vender online e toda coisa de curbside pickup e tal. E aí, nisso, tem uma empresa que é super famosa por ter um bom time de UX estruturado, é o Shopify. Vocês devem conhecer, que é canadense também. Então, essa acho que é uma empresa que bastante designer sempre quer trabalhar, assim, e tem essa coisa do e-commerce, então é uma coisa que cresceu bastante também. E quais dicas vocês têm para passar para quem quer entrar na área agora, no momento? Eu acho que, nossa, o tempo que a gente está vivendo, até com o Covid, com a pandemia, hoje tem tanto recurso online, eu acho, para você explorar. Eu gosto sempre de passar para quem realmente está começando, usar a Biblioteca Digital de Toronto, que é a Toronto Library, porque ela tem acesso a muito conteúdo online da Safari, da Rosenfeld, de publicações assim que são clássicas na área de UX. Eles têm cursos, você tem acesso ao LinkedIn Learning, se você quiser, tudo gratuito. Eu acho que a gente é abençoado por ser canadense ter acesso a todos esses recursos. Eu acho só que eu colocaria assim um parênteses que hoje a gente chega a ter até conteúdo demais. Então, para você que está começando também, buscar, de certa forma, ver se aquela instituição, aquele conteúdo tem uma certa credibilidade, ou se outros designers estão revendo positivamente, porque eu já vi muita promessa assim, faça um bootcamp, em 3 meses vire um UX designer, ganhe um salário de 6 dígitos, uma coisa assim que é realmente catchy, assim, para as pessoas quererem. E quando você vai para o mercado com o seu portfólio como um júnior, você vai perceber que o mercado está buscando muita experiência, aquela pessoa que já tem um certo conhecimento, já tem uma certa vivência, e essa vivência você constrói com o tempo, não com um bootcamp de 3 meses, onde você conhece o básico de processo de user-centered design. Então, busque um pouco de credibilidade, busque um pouco de mentoria e tenha paciência, porque é uma carreira que você constrói ao longo dos anos. Eu acho que é bem isso que você falou, Bruno. Estuda e networking. Conecta com gente no LinkedIn, sai para tomar um café, pede feedback no que você está fazendo no seu portfólio, em mock interview. Tem muita gente muito legal, muito experiente que está aberta para isso. Então, acho que exatamente, é total networking, acho que é bem importante como uma porta de entrada. Eu vou começar aqui para responder algumas perguntas da galera, porque tem bastante, e eu vou tentar condensar por assuntos, tá? Por exemplo, emendando no que a gente estava falando, a Mônica está perguntando aqui para a gente. Eu sempre gostei de marketing, fiz pós em marketing, estudei aqui em Toronto e estou na minha primeira experiência trabalhando com InDesign, Photoshop e Illustrator. Estou amando a parte criativa, quebrar a cabeça com Photoshop, descobrir possibilidades, mas cheias de dúvidas sobre toda vez que eu escuto tanto falar a respeito de UX designer. Como estou realmente começando, eu não sei exatamente onde focar, qual a área. Uma pessoa que tem esse background de marketing e está começando em graphic design, como que ela consegue ir para a área de UX? Eu acho que com esse background específico que você passou, a identificação mais fácil é você trabalhar com a área de UI design primeiro e os benefícios de construção de interface, porque eu vejo as ferramentas de vetor que a gente trabalha com marketing, você conseguindo aplicar aquilo rapidamente, trabalhando com Figma, por exemplo, que é outra ferramenta de vetor. E existe até uma obrigação, eu vejo, das pessoas falando assim, não, eu preciso entender UX, ou ser um UX UI, porque eu vou ganhar mais dinheiro.
eu falo assim, gente, espera aí, UI design, você construindo a sua base, UI design eu vejo dentro desse guarda-chuva de UX como algo realmente muito importante. Se você conseguir construir um nicho, uma especialização onde você entrega valor ali, você vai ser uma pessoa fantástica num time de UX. Então, tomar suas decisões só porque eu ouvi que tem um salário melhor é uma coisa que eu colocaria com certo cuidado, assim. E até o Ricardo, ele comenta, só para emendar na pergunta, eu também quero ouvir a opinião da Júlia. O Ricardo, ele está comentando, uma vez me falaram que o UI basicamente seria o antigo web designer, praticamente trabalhando com layout e a parte artística, já o UX é a parte mais da inteligência do negócio. Isso é real? Não sei se eu diria a inteligência do negócio, mas antigamente UX não era uma coisa, tipo, acho que um UX architect, antigamente ele fazia mais a information architecture e o sitemap, e se você pensava num web designer que estava fazendo um design para um site pequeno, você não tinha toda a pesquisa e todo o pensamento de, tipo, da jornada do usuário em si, da interação que ele ia ter com aquilo. Era uma coisa que eu acho que era mais visual mesmo, mas hoje mudou bastante, assim, né? Ainda mais com esses cargos que são híbridos, né? Que o profissional faz tanto o UX quanto o UI. E só voltando um pouquinho na parte do UI, quem está vindo de graphic design, quem está vindo de marketing, faz sentido sim, e sim, tem muita oportunidade. Se você gosta da parte criativa, de tipografia, cores, elementos, tem toda uma área de design system, de componentes, que é gigantesca e está super em alta também, que você ainda vai estar fazendo essa parte visual, mas ainda com impacto gigantesco, e não precisa ter, acho que não precisa mais ter essa competitividade entre UX e UI, assim, tem espaço para todo mundo. Mas Bruno, você tem algo a acrescentar nisso do UX? Isso é a impressão que eu tenho, né? De ser uma coisa de mais arquiteto de informação versus o web designer mesmo. Eu já vi gente comentando que o web designer está mais focado na implementação, então você vê ali, você tem UI designer já pensando no CSS, no HTML, no JavaScript e outras coisas, além da produção vetorial, que a gente comentou aqui no Figma ou na prototipação. E o que a gente chama de Core UX é a pessoa que vai lá da estratégia do começo, que a Júlia comentou até que é um product designer, hoje tem muitas semelhanças, que vai lá desde o começo da estratégia, definição do design até a implementação, e isso depende muito da estrutura organizacional da empresa. Tem empresa que é um designer cuidando de tudo, tem outras empresas que são super focadas, e esses rótulos, eles são super confusos. Então, toma cuidado, que às vezes você pensa que é alguma coisa e a pessoa que você está falando pensa outra, e aí vira um monte de confusão. Então, aí a dica que eu dou é nada que uma boa conversa para esclarecer assim, qual que é a demanda daquela empresa, qual que é o problema que eles querem resolver, e se você tem capacidade de ser accountable, vamos chamar assim, de ser responsável por aquela área. Legal. E a gente está falando aqui com várias pessoas de outras áreas, inclusive, e a Stephanie, ela está perguntando, sempre trabalhei na área administrativa e contábil, estou buscando agora entrar na área, meu plano é fazer cursos no Coursera e no edX. Isso seria o suficiente para entrar no mercado de trabalho? O Coursera e o IDX, a minha experiência com essas duas áreas, eu acho que eles são bem introdutórios, vamos dizer assim, e bem focados na parte intelectual da coisa, mas você tem que buscar a sua experiência com projetos, assim. Então, eu acho que uma empresa que está fazendo isso bem é chamada Career Foundry, se eu não me engano, que eles têm esse projeto de linkar você que está começando com uma pessoa mais sênior, para ter esse processo de mentoria e um pouquinho de projeto,
eu acho que busca essa parte também. Eu não sei se o Coursera faz isso hoje, porque eles sempre estão evoluindo, mas você ter a experiência um pouquinho prática para chegar com valor com o seu portfólio. Legal. Construir portfólio vai ser a primeira coisa que eles vão pedir quando está aplicando para uma vaga. Então, tem também hackathons, tem eventos que você, tipo, em poucas horas constrói um protótipo, etc. Eventos de network. Então, isso também é válido para acrescentar um pouquinho, ou até voluntariado, alguma coisa que você pode fazer para acrescentar experiência no seu portfólio, mesmo sem ter tido nenhuma experiência profissional ainda, né? E a gente tem 2 minutinhos e eu só vou perguntar rapidinho. A Salissa, ela perguntou para a gente, existem vagas de UX e UI para estudante 20 horas aqui em Toronto? Eu acho que agora com a pandemia e com a flexibilização que a gente teve do trabalho e o trabalho remoto, pode ser que tenha sim. Acho que e tem algumas empresas que estão aceitando freelance, né, que você trabalha focado em projetos assim, mas Júlia, você tem algum comentário? Meu primeiro trabalho foi part-time. Eu ainda estava terminando minha pós-graduação e eu consegui um part-time freelancer, mas era um role mix de design gráfico com product design ao mesmo tempo. Então, eu fazia ambos para uma startup. Eu acho que normalmente está uma parte dos estudantes, especialmente estudantes nessa área, você começa com empresas menores, com um part-time mais flexível, você vai construindo o seu portfólio, você vai adicionando cursos e mais experiência, e daí, a partir desse momento, você consegue uma vaga full-time também. Eu acho que isso é verdade para basicamente quase todas as áreas aqui, especialmente para quem está ingressando aqui no Canadá como estudante. E é bem interessante a gente vê que existe a possibilidade, especialmente numa área de tecnologia, marketing, que nem vocês comentaram, junto com a pandemia, tem começado a ficar um pouco mais flexível. Eu acho que, no geral, tudo está um pouco mais flexível em termos de trabalho remoto, especialmente em áreas ligadas à tecnologia e design. Você ainda tem a possibilidade de trabalhar em startups menores, em agências, mesmo em empresas, mas empresas menores como essas que estão entrando agora no mercado de e-commerce, que a Júlia comentou anteriormente. Então, oportunidade com certeza existe. Pessoal, eu vou pedir desculpas que a gente tem menos de um minutinho, então eu vou ter que fechar aqui. A gente teve muitas perguntas, foi muito bacana. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou nosso e-mail brainsnetworking@gmail.com. E eu queria muito agradecer a Júlia e ao Bruno pela participação hoje. Foi muito bacana, foi muito valiosa essa sessão de hoje. Legal, Silvia. Muito obrigado novamente. Eu que E se também. alguém quiser, entre em contato comigo no LinkedIn também. Se você tiver alguma pergunta que eu possa ajudar, eu vou estar à disposição. Pode me adicionar também, pessoal. Vamos ampliar esse networking. E para quem já está aqui no Canadá, a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp de design e comunicações, mas que a gente tem vários profissionais de UX também. E é um grupo bem descontraído, o pessoal sempre está batendo papo, sempre está trocando ideia.